Então, continuando o nosso lab, paramos aqui no deploy da caixa BGW via script. Vamos conferir as configurações. Show configuration. IPv4 address está certinho, 72.22.102.1. Ele só tem duas interfaces, a externa e a interna. Vamos só inserir a rota padrão. O método legal de inserir via CLI é o set static route default next hop. E aqui a gente coloca next hop gateway address e inserimos o next hop 172.21.101.1. Tem que também colocar um on aqui, senão ele não entra aqui na tabela. Posso dar um show route e já aparece aqui. Vamos interpretar. Eu tenho uma rota padrão e tenho uma rota conectada aqui e outra rota conectada. 127 aqui já vem uma característica dele aqui e é 172/8. 172/8 é external, 10.220 é internal. Vamos ver se a gente consegue pingar. Ping 172.21.101. Consegue. Ping 10.1.1.201. Não consegue porque ainda não tem regra de file, né? Vamos então acessar a GUI e começar as configurações via Smart Console. Então vamos abrir aqui a gerência, que é o AGI, PC aqui 201. Vou abrir aqui o 101. 101, que é a Manager. Na verdade já estava até aberto. Aqui o banner, né? Não autorizado. ASMS. E aqui algo interessante. Você pode fazer o download do Smart Console direto do acesso aqui via HTTP. Clicando em download, ele já inicia aqui. Está fazendo o download, mas eu já tenho instalado Checkpoint aqui. Já instalei previamente o Smart Dashboard, né? Então vamos testar nosso primeiro acesso. Então aqui é o usuário fwadmin, que foi o usuário que configuramos durante o deploy da Manager. Admin 123 e aqui o IP da Manager 10.1.1.101. No primeiro login ele vai ofertar aí uma mensagem. Vamos deixar ele logar aqui. E aqui ele tem um fingerprint, né? Que você pode conferir esse fingerprint para saber, né, se essa é realmente a manager que você está conectando. Tem um jeito de conferir isso. Inclusive cai na prova do CCSA. Caiu uma pergunta para mim sobre o fingerprint, que é basicamente você dá um cpconfig e seleciona aqui 7, número 7, opção 7, para ele exibir. E aqui você confere se o que está escrito no Smart Dashboard está batendo com o certificado aqui, ó, Safe Bolo Lim File Lima. É um código que ele gerou aleatoriamente. Você confere aqui. É exatamente o mesmo. Então, significa que você está conectando na manager correta. É só dar um approve
Só vai pedir uma única vez essa aprovação. Depois nunca mais vai pedir, é só dar um ok aqui, licença trial. E agora já estou dentro da Manager. Eu posso adicionar meu primeiro gateway, clicando aqui com o botão direito no Checkpoint, Security Gateway, modo clássico. E aqui o nome do gateway. Então ele vai ser o AGW. Em cor eu posso escolher alguma dessas cores, ou se eu quiser eu posso vir aqui em Manager, ADD, e selecionar alguma dessas aqui. Por exemplo, eu gostei dessa cor aqui, Fire Brick. Posso adicionar qualquer uma dessas aqui. Isso é só a cor do objeto mesmo. E aqui eu preencho as informações, como o nome do objeto, do gateway, aqui o IP dele. Então, no meu caso, o IP do meu AGW é um 172.21.101. 172.21.101. E eu vou marcar aqui a blade de firewall e de monitoring, né? Que são as soft blades, são as features do checkpoint, né? A maioria das features são pagas, né? De acordo com a licença, algumas são subscrição, por exemplo, IPS, URL filter, application control, thread emulation, e algumas são gratuitas. Identity awareness é gratuito, que é a identificação de usuários. Vamos então estabelecer o SIC, que é a comunicação segura entre a Manager, Security Manager e o Checkpoint, a parede, né, o gateway, que eu estou adicionando agora. Vou clicar em Communication. E aqui está a senha que eu configurei lá durante o deploy, que é o SIC123, SIC123. E eu vou mandar ele iniciar a comunicação. Então, deu certo, Trusted Establish. Só dá um OK. E aqui ele trouxe o que tem de interface configurada. Ou seja, ETH1, ETH0 e ETH2, tá certo? Dou um close. Ele puxou todas essas informações da minha parede, que basicamente é meu AGW aqui. Ele foi lá e trouxe as informações das interfaces e da topologia certinho. Posso conferir aqui também topology. E aqui do lado direito ele mostra a classificação da interface. Então essa interface 172.21.101 ele classificou como external. Por que ele classificou como external, né? Se a gente for ver aqui o show configuration interfaces, né? E dá um show configuration static route, né? A interface que tem um gateway padrão é a interface ETH0. Então ele deduziu que a interface ETH0 é uma interface do tipo external, né? Aí ele colocou aqui que a interface é external. Mas se caso ele não tivesse reconhecido, eu mesmo poderia setar aqui como external. Então eu vou configurar as outras interfaces. Essa daqui é a minha DMZ, né? Eu posso vir aqui em Topology e clicar aqui Interfaces Leads to DMZ. Dou um OK. Aí eu dou um OK de novo.
E aqui já aparece que eu tenho um Security Gateway, né, adicionado, só que nenhuma política foi instalada para esse Security Gateway, né. Eu adicionei apenas o objeto aqui, ele está aqui, inclusive ele não pegou a cor aqui, né, Firebrick. Ele está aqui, mas eu ainda não instalei nenhuma política. Eu vou criar meu primeiro objeto, vou vir aqui em Nodes, Roast, vai ser um Roast, né? O nome desse objeto vai ser AGI, o IP address é 10.1.1.201, na verdade é o objeto da máquina em que eu estou conectado, né? Cor blue, e aqui posso colocar um description. Vou dar um OK e vou criar agora um objeto de network. Então direito, network, é um objeto que vai representar a rede interna da topologia, né? Que é a rede 10.0/24. Então vai ser alpa internal e um description, né? Alpa internal network. Eu coloco o prefixo e a máscara. E clico em OK. Criei o objeto. E agora vamos aqui em Policy, adicionar a primeira política, né? Eu posso clicar aqui em adicionar uma regra no topo ou em última regra. Como eu não tenho nenhuma, tanto faz, né? O nome dessa regra vai ser a regra de cleanup. O objetivo da regra de cleanup é que eu consiga logar tudo aquilo que o Firewall já processou. Por padrão, o Firewall tem uma regra que nega tudo, porém com essa regra de cleanup que eu vou criar, que ela vai ficar sempre em último, eu vou adicionar aqui a opção de log, ou seja, ela vai servir aí a caráter de logar tudo que for dropado no meu Firewall. Vou adicionar mais uma regra, botão direito, section type, above. Desculpa, era aqui add rule, above. Essa regra é a regra de gerência, management. Então aqui eu consigo adicionar as origens. Qual que vai ser o source? Network Object. Aqui vai ser o AGI e o ASMS. Adicionei eles aqui. E agora o destino. A gente pode, o interessante checkpoint, que você pode tanto selecionar aqui o objeto, quanto você pode clicar aqui e selecionar vários, quanto você pode vir aqui, arrastar e colar. Arrastei, colei no destination. Então essa é uma regra de management, uma regra de gerência. Então aqui eu posso selecionar aqui o serviço, né? SSH e HTTPS. E a ação que eu vou tomar, no caso aqui é um accept e log. Então aí, a partir de aí a gente começa a construção das nossas regras mais básicas que tem aí no checkpoint. As regras essenciais, né? Gerenciamento e cleanup. Posso criar uma regra de stealth. Vamos inserir uma regra abaixo. Stealth. E interessante aqui é que eu posso pegar um objeto da regra de cima e adicionar na de baixo.
todo mundo que for em direção ao gateway dropar. As regras de stealth geralmente são criadas para proteger o acesso ao gateway, né? Isso também é um dos tópicos do CCSA. Então, vou criar mais uma regra aqui embaixo da de stealth, head rule, low, internal traffic, source, alpa internal, origem, minha rede interna, destino N, e aqui serviço eu vou colocar HTTP, HTTPS, e FTP, accept e log. Então, com essa regra eu estou permitindo que a minha rede interna 10.00/24, desculpa, 10.1.1.0/24, para qualquer destino, essa rede, qualquer destino que faça uma solicitação HTTP, HTTPS e FTP esteja autorizado. Então, na minha topologia, todos esses hosts que forem acessar aqui, vamos supor, a internet ou até mesmo esse lado aqui da rede, nos serviços HTTPS, HTTP e FTP, estariam autorizados aqui de acordo com a regra. Deixa eu só colocar o log aqui. E também ativar aqui em Global Properties a questão do ping. Né? Aqui no checkpoint você libera o ping apenas nesse checkbox aqui, que são as propriedades globais. Então eu vou logar o ping, vou permitir, né, o ping, e vou logar as regras implícitas, né? Interessante daqui que agora eu estou gerenciando apenas um gateway, que é o AGW, na minha topologia, mas posteriormente eu vou gerenciar o BGW. E o checkpoint ele trabalha com o conceito de você ter um database no seu Smart Dashboard, e aí você vai criando regras. Nesse database você instala as políticas na Manager e a Manager imputa isso para o seu gateway. Então, dependendo do caso, você ter mais de um database ou databases separados em uma situação que você tem mais de um gateway, por exemplo, no meu caso eu tenho o AGW e o BGW, é melhor você ter databases separados, porque aí você consegue distinguir, até mesmo se organizar. O database nome Alpha Standard, ele só irá ser instalado no gateway AGW, e o database com o nome de Bravo Standard, ele só será instalado no gateway Bravo. Então, um meio de se organizar e evitar aí cometer um erro. Posso chegar aqui e dar um file, vou dar um exemplo aqui, file, se não me engano é save as, e o nome desse database vai ser Alpha Standard. Alpha Standard. Pronto. É o Alpha Standard. E aí agora eu consigo fazer o meu primeiro install policy. Vou dar um install policy aqui. Se eu quiser eu posso dar um verify, que está logo ao lado aqui, ó, verify policy. E aí ele verifica se o que eu fiz, se tem alguma regra sem sentido, se o que eu fiz realmente não conflita com uma regra, não conflita com a outra. Ele tem toda uma verificação de semântica aqui. Posso dar um
o install policy e a GW. Posso dar um OK aqui. Ele vai instalar a política. O legal disso, né, é que tem um comando admin123 que é fwstat. O que ele faz? Esse comando ele vai mostrar qual que é o nome do database, o pacote de políticas que ele recebeu lá da manager. Então, assim que ele terminar de instalar, a gente vai conseguir ver aqui, ó, terminou de instalar a política. Exatamente o pacote que foi instalado, ó, foi instalado o Alpha Standard, que é exatamente o database que a manager jogou aqui para dentro do gateway, né? Essa estrutura básica. Então completamos aí a instalação básica de uma política e a criação de regras básicas aí para o primeiro ambiente, que é o Alpha, site Alpha.